Então, meninos, vamos lá, olha só. Questão 1. Os refrigerantes são formados por uma mistura de água, gás carbônico e algum tipo de xarope, que dá a cor e o gosto da bebida. Mas essas três coisas não são combinadas de uma vez. Primeiro, os fabricantes juntam a água e o gás em um aparelho chamado carbonizador. Quando esses dois ingredientes se misturam, a água dissolve o CO2, que é o gás carbônico, né, lembrando, dando origem a uma terceira substância, que é o ácido carbônico, que tem a forma líquida. Depois, acrescenta-se o xarope a esse ácido. O último passo é inserir uma dose extra de gás carbônico dentro da embalagem para aumentar a pressão interna e conservar a bebida. Então, como vocês podem ver, o início aqui da questão, ele fala sobre exatamente o processo de como coloca gás na bebida e conserva o refrigerante, né? É isso que ele dá a introdução aqui nesse enunciado. Mas é importante a gente ver o que está pedindo aqui na questão. Né? Ele fala o seguinte: com relação ao gás dos refrigerantes, é correto afirmar que. Então, primeiro a gente tem que entender uma coisa, olha só. O exercício ele está falando do gás do refrigerante. Então a gente precisa entender o que acontece com o gás desse refrigerante. Então vamos lá, olha só. Quando eles colocam qual que é o gás que tem lá dentro, é o gás carbônico, né? Que é simbolizado por CO2. Então olha só, nossa, estava ótimo, né? Filmando minha mão. Então o que acontece é o seguinte: o CO2 ele está no estado gasoso e ele vai reagir com a água, né? Que tem presente dentro ali do líquido do refrigerante. E essa água, consequentemente, está no estado líquido. E dessa reação aqui, a gente tem o ácido carbônico. Isso está no enunciado da questão, tá bom? E esse ácido carbônico, ele vai estar no estado líquido, tá? Estado aquoso. Então, observa o seguinte, aqui, ó, essa aqui é a reação que acontece com o gás do refrigerante dentro ali do processo em que ele está sendo fabricado. Então, observa, ó, o gás carbônico, tá aqui, no estado gasoso, ele vai reagir com a água, que está no estado líquido, esse L significa líquido, e vai formar esse ácido aqui, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico aqui, ele é um ácido fraco, né? Ele não vai corroer quando você tomar o refrigerante. Só que observa o seguinte, ó, tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de carbono e 3 átomos de oxigênio. E ele vai estar no estado aquoso. Mas observa o seguinte, aqui eu coloquei a reação, ó, esses dois reagem para formar esse. Só que essa reação ela é reversível, ou seja, do mesmo jeito que eu posso formar essa substância, caso eu diminua a pressão, ela pode voltar ao seu estado inicial, ou seja, esse aqui é quando está sob pressão. Quando eu vou abrir a tampa do refrigerante, vai despressurizar e aí esse ácido carbônico ele vai voltar à sua forma antiga. Ou seja, ele vai liberar o gás carbônico na forma de gás e o líquido permanece ali dentro da garrafa. Vocês podem observar que quando você abre a garrafa de refrigerante, fica soltando as bolinhas, né? Aquelas bolinhas é o gás carbônico que está sendo liberado. Bem, mas essa não é a pergunta. A pergunta é a seguinte: com relação ao gás dos refrigerantes, é correto afirmar que A. Diminui-se, isso é com relação ao gás. Diminui-se ou aumenta a pressão, está completamente dissolvido no líquido, escapa mais facilmente do refrigerante quente ou escapa mais facilmente do refrigerante gelado. Eu sei que a maioria aqui já pesquisou a resposta e sabe que a resposta é essa aqui, que ele escapa mais facilmente do refrigerante quente. E a gente não precisa nem ser um cientista para entender isso, porque a gente vê isso naturalmente, né? Quando você abre um refrigerante quente, acontece que ele sai espuma mais rápido, ele transborda ali da garrafa e etc. Mas a gente vai entender por que isso acontece, que é o que eu quero que vocês entendam. Então vamos lá. Vamos entender então por que isso acontece, por que o gás escapa mais facilmente do refrigerante quente. Existe uma lei chamada de lei de Henry.
O que que essa lei ela fala? Ela fala o seguinte, ela fala sobre a solubilidade de gases. O que que significa isso? Como é que um gás pode dissolver ou não dentro de um líquido? E aí o que que essa lei diz? Ela diz o seguinte, que quanto maior é a temperatura de um líquido, quanto maior é a temperatura de um líquido, menor vai ser a solubilidade de um gás. Ou seja, o que que isso quer dizer? Menor a solubilidade do gás. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a temperatura está alta, o gás ele vai sair mais facilmente do líquido. Então, assim, se tiver muito quente, o gás ele sai mais rápido do líquido. Essa lei é chamada de lei de Henry, tá? Ou seja, quanto maior a temperatura, menor vai ser a solubilidade do gás no líquido, né? Então, ó, menor a solubilidade do gás em um líquido. Portanto, se tiver muito quente, ou seja, a temperatura é muito alta, opa, tá aí. Se a temperatura estiver muito alta, o gás ele não vai ser tão dissolvido assim dentro do líquido, ou seja, ele vai sair mais facilmente. E aí, como a gente diminui a pressão, ó, lembra? Abrir a garrafa, esse ácido carbônico volta de novo a ser gás carbônico e água, e esse gás sai mais rápido quando o refrigerante está quente. Então, a alternativa certa é a letra C. E a questão 2, ela é um pouquinho mais complicada, porque ela envolve cálculo, né? Mas ela não é totalmente complicada, não. Só um pouquinho. Desse tantinho aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Desse tantinho. Vamos lá, olha só. A solubilidade do cloreto de potássio, que o símbolo é o KCl, em 100 gramas de água, em função da temperatura, é mostrada na tabela abaixo. Então, o que que a gente tem que ter ideia? Ó, essa aqui são as temperaturas, tá certo? Da água. E aí, olha só isso aqui, ó. Isso aqui, em 100 gramas de água, quantos cloretos de potássio pode ser dissolvido totalmente? Aí o que que a gente vai lembrar? Olha só, quando a temperatura é zero, lembrando, se a temperatura é zero, quer dizer que a água está congelando ali. Eu consigo dissolver 27,6 gramas de cloreto de potássio. Se a temperatura vai aumentando, ó, você observa que eu consigo dissolvendo mais ainda cloreto de potássio. Então vamos ver o que está perguntando aqui. Ó. Ao se preparar uma solução saturada de KCl, ou seja, saturada é quando eu tenho a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida. Ou seja, a quantidade máxima de KCl, de cloreto de potássio, que eu posso dissolver na água. Ó, ao preparar-se uma solução saturada de KCl em 500 gramas de água a 40 graus Celsius e posteriormente ao resfriá-la sob agitação até 20 graus Celsius, é correto afirmar que... Aí você fala, putz, né? Como é que eu vou resolver isso aí? Difícil. Não. Olha só. Essa questão ela vai tratar do resfriamento de uma solução e ela quer saber quanto de massa que vai ser precipitado. Ou seja, eu tenho aqui ó, um recipiente e aí aqui eu tenho água, certo? No caso ele fala 500 gramas de água. Ó, 500 gramas de água. E o que que ele quer saber? Eu vou colocar aqui, ó, nesses 500 gramas de água, ele preparou uma solução de KCl, ou seja, ele misturou cloreto de potássio aqui. Mas vamos lembrar de uma coisa aqui. Olha só. Ele disse que esses 500 gramas aqui, ó, é uma solução que vai ser saturada, ou seja, eu vou ter a quantidade máxima de cloreto de potássio que eu posso dissolver nela. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que saber o seguinte. Então, vamos lá, olha só. O que que ele diz aqui no enunciado? Ó? Ele diz assim, ó. Ao preparar-se uma solução saturada de cloreto de potássio em 500 gramas de água a 40 graus Celsius. Então, o que que eu tenho que saber? Olha só, no início era 40 graus Celsius. Então, ó, vamos olhar aqui a tabela aqui, ó. Quando está a 40 graus Celsius, quanto que eu vou conseguir dissolver na água?
40 gramas de cloreto de potássio. Está aqui na tabela, ó. 40 graus Celsius, 40 gramas de cloreto de potássio. Então, ó, vou fazer a relação aqui, ó. 40 gramas de cloreto de potássio, certo? A 40 graus Celsius, ele vai ser dissolvido em 100 gramas de água, ok? É isso que está dizendo aqui, ó. Ó, isso quer dizer que 40 gramas de cloreto de potássio, ele vai ser dissolvido totalmente em 100 gramas de água. Só que é o seguinte, observe aqui no exercício. Ele fala que ele usou 500 gramas e não 100. Então, o que eu vou ter que fazer? Como ele está trabalhando com 500 gramas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu multiplico essa linha de cima aqui por 5, né? Porque é 500 gramas, ó. Então, não é 5 vezes mais do que 100 gramas? Então, ó, 500 gramas de água vão dissolver quantos gramas de cloreto de potássio? Vai pela lógica. Ó, se 100 gramas dissolve 40, quer dizer que 5 vezes mais, ou seja, 500 gramas, vão dissolver 200. Então, ó, questão de lógica. Ah, professor, mas eu não tenho essa questão de lógica. É só entender o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, 100 gramas dissolve 40 gramas de cloreto de potássio. Então, ó, se eu tenho 5 vezes mais água, eu vou poder dissolver 5 vezes mais cloreto de potássio. É só você multiplicar o 40 por 5, tá bom? Ok? Só que essa não é a pergunta. Porque é o seguinte, o que ele disse aqui? Que ele resfriou. Mas ele resfriou para que temperatura? Ele resfriou para 20 graus Celsius. Aí, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui na tabela e vai olhar. 20 graus Celsius, eu dissolvo quantos gramas de cloreto de potássio? 34. Então, ó, a 20 graus Celsius, eu vou dissolver 34 gramas de cloreto de potássio. Isso em 100 gramas de água. Como que eu sei que é 100 gramas de água? Olha aqui, ó, na tabelinha aqui, ó, 100 gramas de água. Viu? Beleza. Então, olha só. Só que lembra que a gente não está trabalhando com 100, a gente está trabalhando com 500. Tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Ó, 500 gramas de água, então, vão dissolver quantos gramas de cloreto de potássio? Se você multiplicar 34 por 5, vai dar 170 gramas de cloreto de potássio. Ok? Só que é o seguinte, então observa, ó, quando começou, tinha 200 gramas. Aí ele foi e resfriou, ou seja, eu consegui dissolver 200 gramas quando estava a 40 graus Celsius. Só que quando eu passei para 20 graus Celsius, observa o que aconteceu. Olha só, eu não vou conseguir dissolver mais 200. Se eu resfriar, agora eu consigo dissolver só 170. Isso quer dizer o quê? Que 30 gramas desse cloreto de potássio vai descer, não vai ser dissolvido. Como assim, professor? É só você observar o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, peraí, meninos. Resfriamento. Então, olha só você observar o seguinte, ó. A 40 graus Celsius passou para 20 graus Celsius. Não foi? Tá aqui no enunciado, ó. 40 passou para 20. Então, olha só. Quando era 40 graus Celsius, quanto de cloreto de potássio era dissolvido? 200, certo? Quando diminuiu para 20 graus Celsius, quanto que era dissolvido? 170. Então, ó, 200 menos 170 é 30 gramas de cloreto de potássio. Então, é isso aqui, ó, que vai descer para o fundo do recipiente. Ou seja, é isso aqui, ó, é a massa do que sobrou, tá? Então, sabendo disso, a resposta é quanto que vai descer? Letra D, 30 gramas de cloreto de potássio. Se você não entendeu, veja esse vídeo de novo. Se não entendeu, vê de novo. Se não entendeu, vai vendo até entender.